Olá, meu nome é Laura Araújo Dourado, minha matrícula é 190090871 e eu vou falar sobre o erro sistemático. O erro sistemático é um processo que tende a produzir resultados e conclusões que diferem sistematicamente da verdade. Seu efeito é o de distorcer a estimativa de uma variável. Geralmente produz desvios. O erro sistemático pode ser reduzido ou corrigido, mas não pode ser eliminado. Ele aumenta a média de uma variável e diminui a prevalência de uma característica. Existem mais de 40 vieses, mas nesse trabalho só iremos falar sobre 3, que são o viés de seleção, o viés de aferição ou informação e o viés de confusão. Olá, eu me chamo Sara Saboia, cuja matrícula é 190095385, e eu vou abordar um pouco sobre viés de seleção. E o que é o viés de seleção? Bom, dentre os erros sistemáticos se encontram alguns vieses, e dentre eles se encontra o viés de seleção. E é o que? É a amostra do estudo não representada da população, ou seja, é um viés cognitivo, que tem como característica uma falha na seleção de estudo do objeto. E esse estudo ele é decorrente da forma de como os indivíduos foram escolhidos. Mas você deve se perguntar, como e de qual maneira esse viés pode ser utilizado? E por isso vou passar um exemplo. Bom, se fizer um estudo com pessoas de 18 a 25 anos para informar sobre a produtividade diária relacionada à sua noite de sono, vai haver um erro, pois tudo depende da rotina de cada pessoa, do que cada uma trabalha, do que cada uma faz, pois alguns indivíduos dormem mais que os outros. Sendo assim, não pode se generalizar, pois esse método favorece as pessoas que possuem a maior e melhor quantidade de sono. Ou seja, não se pode analisar e afirmar que as pessoas que dormem bem são mais produtivas do que as que não dormem, mesmo sabendo que isso pode ser verdade. Então, não se pode tomar como verdade absoluta uma parcela da realidade. E o viés de seleção, ele evita a amostra de conveniência. E relembrando que a amostra de conveniência consiste em selecionar uma parcela da população que seja mais acessível. Olá, meu nome é Gustavo Manso da Silva e minha matrícula é 190088451. E agora irei falar sobre o viés de aferição ou avaliação. O viés de aferição ou avaliação se dá quando os métodos de medida diferem entre os grupos. Por exemplo, se o desfecho final de um estudo dependesse do julgamento do médico e este soubesse qual droga teria sido administrada ao paciente, fatores subjetivos poderiam levá-lo a avaliar de forma distinta pacientes que receberam ou não a droga. Para evitar o viés de aferição, 3 medidas podem ser tomadas. A primeira, a condição cega, ou seja, o paciente investigador não conhece a que grupo o paciente pertence. A segunda, o estabelecimento e aplicação rigorosa de normas rígidas do que seja um evento. E a terceira é agir de maneira uniforme e consistente na detecção dos eventos, em todos os grupos do estudo. Olá, meu nome é Gabriela Isaacson, cuja matrícula é 190087757 e hoje vou falar um pouco sobre o viés de confusão. Mas, afinal, o que é um viés de confusão? Dentro dos erros sistemáticos, há diversos vieses. O de confusão é um deles. É uma variável de confusão aquela que influencia tanto a variável dependente quanto a variável independente, causando uma associação espúria. O que é uma associação espúria? Que ela não tem total convicção, que ela não é uma total certeza. No caso das avaliações de risco que examinam a magnitude, entrando dentro do contexto epidemiológico e a natureza do risco à saúde humana, é importante controlar a confusão para isolar o efeito de um perigo particular, como um componente alimentício, um pesticida ou uma nova droga. Para estudos prospectivos, é difícil recrutar e avaliar voluntários com o mesmo perfil, idade, dieta, nível de instrução, local de residência e etc. E em estudos históricos pode haver variabilidade semelhante. Devido à inabilidade de controlar a variabilidade de voluntários e estudos com humanos, a confusão é um desafio particular. Por essas razões, experimentos oferecem uma maneira de evitar a maioria das formas de confusão. Meu nome é Albert, minha matrícula é 190101334. Eu vou falar sobre viés de seleção, dar um exemplo sobre
e uma solução para o problema do exemplo. O que seria o viés de seleção? Ele é um nome dado a um tipo específico de viés cognitivo que caracteriza como uma falha na seleção de informações e objetivos de estudo. A gente se depara com esse tipo de viés quase todos os dias da nossa vida. O exemplo que eu vou falar, ele tá no viés de sobrevivência, que o viés de sobrevivência ele se enquadra dentro do viés de seleção. O viés de sobrevivência ele pode também ser chamado de viés de incidência e prevalência. Em um estudo transversal ou de casos e controles, quando se estuda casos prevalentes ao invés de incidentes, qualquer característica associada com a sobrevivência será mais comum entre os casos. O exemplo que eu vou dar é sobre a AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível,